Agora, dia 3, Direito Constitucional. Top. Amei. Gostei demais de Direito Constitucional. Vamos lá aqui. Vamos falar sobre o artigo 5. Aos ligantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios de recusa a ela inerentes. Ou seja, não há punição sem o devido processo legal. Quero que você entenda bem, aos ligantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Então, não há punição sem o devido processo legal. Não tem processo, não tem punição. Porque trata-se do princípio de ampla defesa e contraditório, né, que vai estabelecer que todos no âmbito judicial ou administrativo possuem o direito de juntar todas as provas lícitas e admitidas em direito para sua defesa. Então, ampla defesa seria bem como contradizer a outra parte naquilo que lhe for cabível, ou contraditório, né? Deriva do princípio do devido processo legal. Então, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Acabou. Foi obtida por meio ilícito, não vai ser admissível. Alcança qualquer tipo de processo penal, administrativo, civil. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É isso aí que esse meu artigo está dizendo. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vai tratar do princípio da presunção da inocência. Então, o qual estabelece que todos são considerados inocentes até que se prove definitivamente a sua culpabilidade. Em regra geral, o ônus da prova cabe à acusação. Vamos entrar aqui no asterisco, garantias processuais. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas da lei. Ou seja, não é permitida a prisão para averiguação. Não posso prender para averiguar. De modo que uma pessoa só seja submetida ao processo de identificação criminal contra sua vontade, no caso de prisão em flagrante ou por ordem judicial da autoridade competente. Ou seja, eu só posso prender se eu pegar o cara em flagrante ou tiver uma ordem judicial na mão. Então, se eu não tiver nenhum dos dois, então eu não posso levar ninguém preso. Entender sim. Então, será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal. Basicamente, trata-se da ação penal privada subsidiária da pública. Ocorre quando o Ministério Público, a qual é o titular da ação penal pública, perde inércia, omissão, vai perder o prazo de oferecimento da denúncia criminal, em regra 15 dias. Nesse caso, nasce o direito de a vítima, através de um advogado, impetrar a queixa-crime em ação privada, de forma substitutiva à denúncia do MP. Quando o pontapé inicial para a ação penal é isso aí. Basicamente, informação administrativa igual público. Informação administrativa, ela é pública, tá? Se eu quiser ver um processo, eu posso ver processo. Então, eu tenho essa liberdade.
porque é uma informação da administração, ou seja, do executivo. Ela é pública. Agora, a informação de processo é judicial. Eita, calma. Confundi aqui. Exclui um pouquinho. Vamos voltar. Eu tô vendo aqui as anotações. Eu tô me embololando. Mas exclui, apaga e volta aqui. Informação administrativa, ela é pública. Então, qualquer informação que eu tiver do administrativo é pública. Então, eu posso ter acesso a essa informação. Que vai ser, né, do administrativo e do executivo aí. Agora, informação processual, informação de processo, já vai pegar outra coisa, vai ser o judiciário. Então, é isso. Eu não entendi muito isso aqui, não. Depois você vai ter que revisar isso aí, viu, querida? Vamos passar para o próximo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou de interesse social o exigir. Não confundir com o artigo 533 da CF, que trata da publicidade dos atos da administração pública. Vejamos, todos têm o direito de receber dos órgãos públicos todos têm o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Entendi. Agora que eu entendi. Ou seja, né, eu tenho direito a receber essas informações dos órgãos públicos, se for do meu interesse particular ou do interesse geral, né, coletivo, social. Só não posso ter acesso àquelas que têm sigilo, que o sigilo seja imprescindível à segurança pública, à segurança do Estado. Então, é esse acesso a essa informação. Agora que fez sentido, depois dessa explicação. Boa. Outro ponto. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ou seja, a Defensoria Pública vai entender a todo mundo que é pobre. Não tem dinheiro, vai ser atendido pela Defensoria Pública. Então, é isso. Sim, um pontozinho importante. A liberdade é para todos. A prisão é só em último caso. Último caso, assim, do rolê, dos processos e tal, tudo mais. Que nem eu tava falando, né? For pego em flagrante ou tiver uma como é que fala, meu Deus? Uma ordem judicial escrita. Tá procurando aqui. Enfim. Continuando. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado. Então, o Estado é obrigado a indenizar o condenado se o judiciário cometeu um erro. Isso aí é de praxe e tal, tudo mais. Essa pessoa vai ter que ser indenizada aí. E se ela ficar presa além do tempo
fixado na sentença. Aí o judiciário também o Estado vai ter que indenizar essa pessoa, entende? São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. São gratuitos, esses dois, para quem for pobre na forma da lei. Enfim. Direito de certidão é gratuito para todo mundo. Para todo mundo. Agora, certidão de óbito e de nascimento só vai ser gratuito para o pobre na forma da lei e STF. Enfim. O STF estendeu esse direito a todos, não só pobres, vez que entendeu que tal norma só estabelece o mínimo a ser observado pela lei. Então, na prova do aluno na sua prova, você deve ficar ligado, já que pode ser cobrada a letrinha da lei ou o entendimento do STF, marcar por exclusão. Então, preste atenção aí nessa questão, Ruth. Preste aí nessa questão. Que o STF estendeu aí esse direito a todos. Então, se na questão não tiver, e tiver só a pobre forma da lei, nenhuma das alternativas estiver inserindo que o STF estendeu esse direito a todos, então você vai aí marcando por exclusão. Mas se tiver lá, aí você marca, entendeu? Então fica ligado aí, porque pode ser cobrado ou não. Pode ser cobrada pela lei, ao pé da letra, ou pelo entendimento do STF. Então você aí tem que ficar ligadinha no Mamão com Açúcar. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Tá, isso aí não tem nem o que explicar. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O processo tem que ser rápido para que não prescreva. Se prescrever, é porque o Estado não puniu e vai ser perdido o processo. Então, precisa aí ser assegurada a razoável duração do processo, para que garantam a celeridade de sua tramitação. Então, o negócio tem que ser rápido, tem que agilizar, porque se prescrever não tem mais jeito. Beleza? Beleza. Prisões, bora para prisões agora. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Hipótese de prisão: flagrante delito, ordem de juiz, transgressão militar, crime propriamente militar. Então, são essas hipóteses aí de prisão. Fora disso, eu não posso prender. Beleza? Beleza. Bora pro próximo. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Isso aí não tem nem o que explicar. Já expliquei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Não é 24 horas, é imediatamente. Você tem um prazo aí de, assim que você conseguir, já comunicar ao juiz e à família. Assim, você não vai ligar pro juiz, né? Vai fazer uma ordem prescrita lá pra mandar pra ele direitinho.
tal dia, tal hora, aconteceu isso, o preso, a pessoa que foi apreendida fez isso, e manda lá para ele para ficar registrado para o juiz. Não tem Ministério Público e nem Defensoria nesse momento. Prendeu? O que eu vou fazer? Comunicar imediatamente ao juiz competente e à família do preso. Enfim. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência familiar e de advogado, ou seja, o direito de silêncio. Ele tem o direito dele de ficar caladinho. Ai, que raiva, viu? Ele tem o direito de dizer, eu quero meu advogado, não vou falar nada. Enfim, mas se eu for preso injustamente, eu vou ter que falar isso, né? Quero meu advogado, não vou falar nada pra que nada me comprometa, né? Porque vai que... Mas Deus me livre, não vou ser presa. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, ou seja, preso tem direito a saber quem foi que prendeu ele e interrogou ele, ou seja, ele tem as suas regalias, né? Estamos vendo aí. A prisão legal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Prender de ofício o juiz não pode. Então, não pode ser preso de ofício. Próximo. Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável pelo inadimplento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depósito infiel. Ou seja, não pode prender por dívida. Se eu tô devendo, eu não vou preso, senão metade da população brasileira mundial estava na cadeia, não teria nem lugar. Inadimplento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, não paga pensão, pode ser preso. Então, se ficar sem pagar pensão, inadimplento aí, vai ser preso. Aí vamos entrar agora num depositário infiel, STF. Lembra que não pode mais o STF interferir nesse negocinho aí, o depositário infiel, que não pode ser preso mais. Enfim, vamos olhar aqui. Só é possível a prisão por dívida civil em duas hipóteses: inadimplência do pagamento de pensão alimentícia e no caso de depositário infiel. Só que daí bora para esse depositário infiel aí. Trata-se do indivíduo que ficou responsável pela guarda de um bem e não efetuou devolução ou se defez desse bem de alguma forma. Doou, queimou, jogou fora. Então, essa lei aí foi suspensa. Então, STF interferiu aí. Então, se tiver alguma coisinha de depositário infiel, foi suspenso, acabou-se. Temos aí a questão da obrigação de inadimplento aí, do voluntário, né, inexcusável da obrigação alimentícia. Então, se liga aí nessa pegadinha do malandro. Bora lá. Prisão civil de acordo com o STF. Quando o julgamento do réu número 466343 de autoria do Ministério César Peluso, o STF decidiu que é ilícita a prisão civil
de depositário infiel sobre o fundamento de que a lei de depositário infiel se encontrava em posição de contrariedade com o Pacto de São José da Costa Rica, norma infraconstitucional, supralegal. Vamos lá. Qual é a norma infraconstitucional supralegal? Infraconstitucional, vou até puxar aqui, vou até grifar aqui, infraconstitucional está abaixo da Constituição. Abaixo da Constituição. E supralegal está acima das leis. Portanto, restou revogada. Assim, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, só é permitida a prisão civil por dívida decorrente de inadimplência do pagamento de pensão alimentícia. Então, o cara só vai preso por essa questão de dívida só decorrente à inadimplência do pagamento de pensão. Não pagou pensão, vai preso. E o rolezinho aí de depositário infiel acabou-se. Foi suspenso, tá? Beleza. Súmula vinculante. Força da lei. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, a força da lei interviu aí. Atenção, em quase 100% dos casos, as bancas cobram a posição da STF em prova de concurso. Então, guarda aí, Rutinha, na tua memória sobre depositário infiel. Cancelado. Partiu o próximo. Hierarquia das normas. A gente sabe que a gente tem um total de 513 deputados aí, né? E vamos fazer uma piramidezinha, ler aqui, né, da piramidezinha. Que temos no topo a Constituição Federal, ou seja, é onde vai estar as normas constitucionais originárias, 88. A gente vai encontrar as emendas constitucionais, aprovadas em 2 casas do CN, mais 2 turnos de votação, mais 3 por 5, 60% dos membros. Tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com quórum das emendas constitucionais. Ou seja, temos aqui no topão Constituição Federal. Tá no topo, ela tá acima aí, né, do babado. Aí abaixo da Constituição Federal a gente vai ter os Tratados Internacionais de Direitos Humanos, que é os anteriores a 2004. Tratados internacionais de direitos humanos aprovados superior a 50% e inferior a 60%. E abaixo do Tratado Internacional de Direitos Humanos a gente vai ter as leis, lei federal, uma observação, que a lei federal não é maior que a estadual, nem a lei estadual é maior que a federal. Por quê? Tá cada um no seu quadrado, é lei, cada um tá ali no seu cantinho e ninguém mexe, entendeu? Então as leis tá aí, as leis vai estar abaixo dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, que vai estar abaixo da Constituição Federal. Então, são súmulas vinculantes do STF, tratados internacionais que não tratam de direitos humanos, ou seja, direitos econômicos. E abaixo das leis vai ser os atos administrativos normativos,
que a gente estudou lá no dia 1, do poder normativo ou regulamentar. Então, isso aí que a gente tem, tá aí essa piramidezinha da hierarquia das normas. Constituição Federal, Tratado Internacional de Direitos Humanos, leis e atos administrativos normativos. Pegou? Pegasse, né? Então, bora lá. Seguindo. Tá chegando no fim. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais, inclusive meios digitais. Disposições finais. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ela não é imediata, tá? Ela é imediata. Às vezes a gente precisa falar o óbvio. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Nem todos os direitos fundamentais estão na Constituição, tá? Os direitos e as garantias expressas nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime. Nem todos os direitos fundamentais vão estar na nossa Constituição, beleza? Em outras palavras, os direitos e garantias fundamentais são estabelecidos de forma exemplificativa na Constituição Federal, que não é um rol taxativo. Tu entendesse, vozinha? Olhem, preste atenção, viu? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 de voto nos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vamos ter aí 2 turnos e 3/5 de votos, que vai ser referente a 60%. Serão equivalentes a emendas constitucionais. Quem pode apresentar emenda constitucional? Quem vai apresentar? Eu vou até anotar aqui. Você precisa saber, Presidente da República, Câmara de Deputados Federal, Senado Federal, mais da metade dos deputados estadual. Então a gente tem uma porcentagem aí. Primeiro é o presidente, depois a Câmara de Deputados Federal, depois o Senado Federal, depois mais da metade dos deputados estaduais. Então a gente recorre ao presidente, porque ele é um só. Mais fácil, né? Porque os outros vai ampliando, se for precisar fazer aí, se for precisar apresentar essa emenda. Porque mais da metade dos deputados estaduais precisam concordar para apresentar isso aí. Enfim. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado adesão. Então, essa revisão de hoje. Boa noite, tenham um bom sono, que amanhã tem mais. Valeu!